6 passos fundamentais para você perder gordura de forma definitiva, sem precisar ficar dando volta procurando muito milagre por aí. Vamos começar pelo 6º passo, que é: tenha bem claro quais são as suas metas, os seus objetivos, para você não se perder no meio do processo. O que eu mais vejo por aí são pessoas que procuram se encaixar em um padrão ideal de dieta, em um formato que está muito fora da realidade, tentam acelerar o processo, encurtar o caminho e com isso acabam se estressando e desanimando. Então, quando você tem claro onde você quer chegar, você tem claro também o que você precisa fazer. Então é importante você saber que vai ter que fazer escolhas pré-determinadas com relação à sua alimentação, à sua rotina do dia. E já deixar isso pré-determinado ajuda muito a gente caminhar rumo aonde a gente quer chegar. Aqui na internet é cheio de informação, mas o que eu trago aqui para vocês é conhecimento e experiência desses passos que as pessoas que têm uma perda de peso de forma definitiva conseguem, e eu tô aqui para que vocês consigam também, para ajudar vocês também. E aqui a gente vem com o nosso 5º passo, que é: comece uma atividade física. Claro que a musculação é sempre ideal, é sempre o melhor sim, mas se você não está fazendo nada ou se você não gosta da musculação, comece da onde você tá, do zero, e faça uma caminhada 3 vezes na semana. Pode ser uma atividade que você gosta, então luta, dança, natação, pilates, o que você preferir, desde que você comece, desde que você inclua isso na sua rotina, para te ajudar a gastar mais energia, a movimentar mais o seu corpo. Se você é uma pessoa que já pratica atividade física ou faz a musculação, procure aumentar a frequência com que você faz isso, ou, se possível, você incluir mais exercícios aeróbicos no seu dia ou em outro horário que você conseguir, que também já vai ajudar bastante. Claro que o treinamento ele é primordial, ele é muito importante nessa perda de gordura, mas e com relação à dieta? Quais as mudanças que eu preciso fazer para conseguir essa perda de gordura? E aí que a gente vem no nosso 4º passo, que é o fracionamento de refeições. O que acontece se eu fico muito tempo sem comer? O meu estômago começa a secretar sinalizadores de fome. E o que eu mais vejo acontecer no dia a dia das pessoas é quem sai correndo de casa e não faz o café da manhã, quem pula o lanche da tarde, chega no almoço e no jantar com muita fome, exagera nas porções ou acaba fazendo escolhas mais impulsivas, né? Chega lá com fome, pede um negócio que é hiperpalatável, e essas escolhas hiperpalatáveis costumam ser escolhas mais calóricas, e isso não ajuda nem um pouco a nossa perda de gordura. O que é o ideal a gente fazer? Fracionamento, não precisa ser em muitas refeições, pode ser café da manhã, almoço, lanche da tarde e o jantar, que isso já vai te ajudar a não chegar exagerando nas refeições principais. E aí que entra o 3º passo, que é: coma de forma mais saudável. Se possível, exclua, né? Não só evite os alimentos que são industrializados, ultraprocessados, porque esses alimentos ultraprocessados tendem a ter uma alta concentração de açúcares, gorduras e também tem baixo teor de fibras. Quando a gente fala de preferência por alimentos que são in natura, que são os alimentos de verdade, eu peço para vocês incluírem de preferência, né? Colocar no seu dia a dia mais arroz, feijão, carnes magras e muitas frutas e vegetais. Por quê? Esses alimentos de verdade, que a gente chama, eles têm maior volume por menos calorias. Então eles são alimentos de baixa densidade calórica. Então são alimentos que eu posso comer mais por menos. Então isso vai contribuir para eu ficar saciado e ajudar a não ficar beliscando, e contribuir também para minha perda de gordura. O déficit calórico, ele é importante? Sim, ele é primordial. Sem o déficit calórico a gente não vai ter resultado. Só que antes de você sair aí procurando como eu calculo um déficit calórico, como que eu calculo macronutriente, taxa metabólica basal, blá blá blá, comece já fazendo essa mudança de trocar esses alimentos prontos por alimentos mais saudáveis, por alimentos mais naturais, porque isso já vai ajudar com que você tenha mais disposição no seu dia. Então você vai se sentir mais disposto, vai trabalhar melhor, vai treinar melhor, seu treino vai render, sua performance. Com isso, com essa disposição que vem desses alimentos mais saudáveis que você está consumindo, você vai ter um melhor rendimento, um melhor gasto de energia. E pronto, esse maior gasto de energia já vai contribuir para você perder gordura. O 2º ponto que eu vejo muita gente negligenciando é a hidratação.
Quando estamos desidratados, quando a gente não faz uma ingestão correta de água, a gente fica cansado, o nosso intestino prende, então a gente tem constipação, não tem uma absorção legal de nutrientes pelo intestino, tem queda de performance no treino e isso acaba mexendo muito com o nosso metabolismo. Além disso, a ingestão correta de água, ela ajuda no controle do apetite, porque muita gente confunde fome com sede. Então, para que você não seja pego por isso, tenha sempre com você uma garrafinha de água, tanto para te ajudar como lembrete, tanto para que você consiga controlar a sua ingestão, porque muitas vezes por copo fica meio perdido, pela garrafinha você já sabe se tá batendo ali uma meta legal de água no seu dia ou não. E o primeiro ponto e mais importante que eu considero que pode impactar em todos os outros aqui é o cuidar do seu sono. Então tem gente que dorme 5 horas por dia e fala pra mim, não, Tami, eu dou conta, tá tudo bem, e não é bem assim. Porque dormir menos do que 7 horas por dia já é comprovado que isso atrapalha sinalizações no nosso cérebro que estão relacionados ao nosso sistema de recompensa. Então a gente fica desanimado para treinar, isso acaba deixando a gente mais impulsivo para as escolhas alimentares, então fica meio cansado, quer comer qualquer coisa. Então privação de sono não é legal e também pode atrapalhar a sinalização de hormônios de fome e saciedade pra gente. Então isso também, além das escolhas impulsivas, contribui com que a gente coma mais, como se o nosso corpo estivesse tentando buscar no alimento aquela energia que a gente não conseguiu repor através do sono. Então cuidem bem das horas que vocês dormem, então procure pôr um alarme tanto para dormir quanto para acordar, cuide do ambiente em que você vai descansar, porque isso parece pouco, mas é um fator que vai influenciar todos os outros aí ao longo da sua noite e do seu dia e na sua perda de peso. E com isso eu te garanto que se você seguir todos esses passos, você vai estar construindo uma base consolidada para conseguir sustentar uma perda de gordura de forma definitiva, sem ficar com essa coisa de efeito sanfone, desiste e para. Indo e voltando em dietas malucas que não fazem sentido para você. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Aqui no nosso canal tem muito mais que pode te ajudar nessa perda de gordura. A gente tem conteúdo sobre treinamento, fisioterapia, receitas fitness também para te ajudar. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber as novidades. Aguardo vocês, até a próxima, muito obrigada!